Nesse contexto, onde o balé clássico é uma cultura colonialista, né, enquanto um país colonizado, o balé traz, né, as tendências eurocêntricas. Como que vocês acham que isso influenciou e influencia na prática de balé clássico aqui no Brasil? Um dos aspectos que sempre me chama a atenção é realmente em relação ao corpo. Então, a gente sempre se compara com o corpo europeu na dança clássica. E aí a gente quer colocar isso no nosso corpo, que não é possível. Então, muitas vezes a gente se lesiona por tentar conseguir um andeor igual ao dos europeus, não ter bunda, porque os europeus não têm. Então, isso impacta bastante na nossa saúde muscular, nossa saúde óssea. E é um longo caminho para a gente começar a desmistificar isso e entender quem que a gente é enquanto artista aqui no Brasil, como que a gente pode mudar esse contexto com esse olhar um pouquinho mais brasileiro do que a gente pode oferecer. Eu, particularmente, acredito muito que mesmo esses balés de repertório, as pessoas elas gostam, né? E elas gostam de ver talvez um personagem diferente, né? Então, tem grandes montagens que mudam um pouco o tema original e que encanta todo mundo, mas que também eles gostam, né, de conhecer, né? Eu acho que o pessoal... A gente sempre teve uma coisa assim, é balé, né? E hoje em dia você percebe que as pessoas vão assistir e elas gostam, é que elas não têm oportunidade de assistir, né? Então, se a gente conseguir cada vez mais pessoas, levar mais pessoas para os teatros, para assistir a dança livre, né, o neoclássico, mas também os balés, os grandes balés, eu acho que todos gostam, né? É uma coisa importante. É engraçado que é uma dança que vem de fora, né? E ela, no nosso corpo, no corpo do brasileiro, ela tem um resultado estético totalmente diferente, né? Ainda mais com esse olhar, onde a gente vai entender esse físico brasileiro, né? Com esses estudos atuais, também com as linguagens contemporâneas. E eu queria chegar nesse ponto em que, quando o brasileiro dança balé lá fora, né, as pessoas sempre falam, nossa, mas o brasileiro dançando tem uma alegria, tem uma que talvez essa coisa da ginga, né, esse calor, né, essa pimenta, esse tempero que o brasileiro tem, né? Então é interessante ver o quanto é possível, né, trazer uma linguagem de fora que carrega um contexto histórico, mas que a gente consegue ressignificar isso para o nosso corpo e também para a nossa cultura, né? E que as pessoas lá fora gostam, né? Eu acredito que a gente transforma, né, o balé clássico no corpo e aí quando as pessoas vêm se encantam. O balé ele vem justamente nesse contexto europeu como entretenimento para os ricos, né, para a corte. Então eu acho que aqui no Brasil a gente já tem essa visão um pouco mais natural, não é tão de uma elite. Ainda é, mas a gente tem conseguido desmistificar isso, que aí eu acho que repercute nessa ginga que você comentou, de trazer o que é da rua para um contexto de palco, para um contexto um pouquinho aí mais diferenciado, não só aquelas histórias de príncipe, de princesa, todo mundo branco. Sim. Então, aos pouquinhos, a gente busca com que a gente leve essas pessoas para o palco, né, todo mundo, para a gente conseguir diferenciar esse contexto. Eu acho que se fala muito em que os negros não fazem o clássico, não têm oportunidade na dança clássica, e que eu já até conversei um pouco com o Vinícius sobre isso, que eles acham que eles não cabem dentro do balé clássico. Eu acredito que seja esse pensamento, né? Então, eu acho que essa é o primeiro ponto que eu penso que nós temos que tocar, sabe? De colocar aqui para os negros também. Era exatamente esse ponto que eu ia tocar, da representatividade. Então, a gente tem que pensar realmente que informação que chega para essas pessoas. Porque se ela já não gosta muito de balé, não vai acompanhar Instagram do Royal Ballet ou outras coisas de fora, a gente precisa disso aqui no Brasil. Então, é a partir daí
que vai ter interesse, que as crianças vão provavelmente, né, querer ir atrás da dança clássica e entender que é um físico diferente, mas é um físico muito artístico, muito vigoroso, como qualquer outro, e que a gente consegue desenvolver isso. Eu acho que a gente está passando por um momento histórico, assim, onde a gente está transformando uma base muito sólida do balé. Por exemplo, a calça, sapatilha, coque, é algo que foi feito há 400 anos, não sei, mas enfim, muitos anos foi feito, e agora a gente está pensando sobre isso. Outra questão, os papéis masculinos e femininos. Utilização da sapatilha de ponta. Quem pode usar a sapatilha, quem não pode, né? Então, tudo isso, acho que é legal a gente jogar na mesa e falar a respeito, né? Lá na Intuição Companhia de Dança, a gente teve uma bailarina trans que usou a sapatilha de ponta. Eu acho que teve um resultado incrível. E também já escutei críticas e pessoas que também compartilham. Tem essa questão dos papéis, masculino e feminino. Quando a gente fala dessas diferenças, entra justamente nisso, de como a pessoa se vê, como ela se identifica, e não é um diretor que vai dizer para ela como que ela se sente. Então, quando a gente tem esse espaço para abrir dentro de uma companhia, é bem bacana. E, claro, está sempre sujeito a críticas e elogios, como tudo. As pessoas também não estão preparadas, né? É por isso que vem as críticas positivas e negativas. Mas logo isso vai ser uma coisa natural. Como hoje em dia a sapatilha e a meia é natural, né? Então, é o tempo e a maneira dos tempos de hoje, eu acho que vai naturalizar muitas dessas coisas que hoje a gente está aqui batalhando para colocar na mesa, mas vai ser algo natural. Ouvindo o seu questionamento sobre esta linguagem artística que vem de um contexto europeu e que também se disseminou pela Europa, né? Se expandiu. E eu, já em estudos e leituras, a gente vai percebendo que na própria Europa aquilo vai se transformando dentro de cada um dos reinos, reinados, enfim, dos lugares que o balé vai atingindo, como a própria Rússia, que já tem características específicas. E chega no Brasil, através desses profissionais da área, e também vai se transformando, porque cada um de nós tem uma interpretação daquele conhecimento, né? De todas as áreas de conhecimento, não só no balé. Cada um vai trazendo a sua percepção do assunto. E apesar de termos uma idealização de corpos europeus, longilíneos, nós aqui tivemos grandes intérpretes do balé, para além da fisicalidade, para além da potência técnica, mas se utilizando dessa linguagem artística para se expressar. Então, não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer algum grande nome nacional, mas nós temos também solidificado esta técnica nas companhias e com esses profissionais. Eu acho que vai se transformando, e na atualidade, com certeza, vai se transformar cada vez mais de acordo com a necessidade do momento. Eu acho que a gente precisa ter a coragem para ir transformando, né? Tem que mexer mesmo ali em algo que incomoda as pessoas e que, de repente... Porque aí a gente vai fazendo, né? Estamos aqui com coragem, todos nós aqui, colocando nossa fala, e eu acho que é assim que a gente vai transformando esse contexto do balé e da dança, né? Para ele ser mais para todo mundo, né? Todos os corpos, todos os contextos sociais. Eu acho que muitas pessoas acreditam que elas não podem fazer o balé clássico por ser todas as características que o Vinícius mencionou, né? E eu acho que o legal disso tudo, dessa nossa mesa, é a gente colocar que a gente pode, né? E através de várias maneiras, né? Trabalhando na forma física, o tipo de aula, a mudança de algumas coisas, a gente consegue, né?